Queria orar juntamente contigo, queria que nós elevássemos nossos pensamentos a Deus e clamasse ao Senhor por misericórdia, porque o vaso que aqui está é muito pequeno. Eu não tenho nada de bom a oferecer a vocês. O que nós temos é a palavra do Senhor, e é Ele quem tem algo a oferecer a todos nós nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai Santo, querido, amado, eu peço ao Senhor por misericórdia, Senhor, fale conosco nessa noite. Usa, Senhor, o teu servo aqui como um canal do teu fluir, que eu seja apenas um mensageiro e entregue a tua mensagem com excelência, sem tirar nem pôr palavra alguma, Senhor. Que seja tudo aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, que o Senhor ministre ao coração da tua igreja, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o seu poder seja manifesto aqui nessa noite. Que essa palavra, Senhor, venha trazer transformação em nossas vidas, mudança. Que nós venhamos compreender o caminho em que nós devemos andar. Corrigir, Senhor, as falhas para permanecermos no alvo que é Cristo. E permanecermos no caminho que não é a igreja, é o próprio Cristo. O caminho em que nós devemos andar é em Cristo. Se não estivermos em Cristo, não estamos em lugar algum. Nós venhamos compreender, Senhor, a Tua palavra, ministra em nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lucas capítulo 23. Amados, vai ser uma leitura rápida. Eu não quero me estender aqui também em falar muitas coisas. Eu quero ministrar ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Que muitas das vezes nós temos falhado com Deus nas nossas atitudes. Nós podemos falar, e eu digo isso como testemunho vivo de uma pessoa que percebi ao longo da caminhada que a gente ainda falha muito com o Senhor. Nós precisamos corrigir, porque quando a gente medita na palavra do Senhor, essa palavra ela nos constrange de uma certa forma que a gente agradece muito a Deus. Porque assim como um pai que corrige o seu filho porque ele ama, assim é Deus conosco. E nós devemos glorificar e agradecer a Deus todas as vezes que formos corrigidos. Porque hoje, com a maturidade que nós temos, como pais, muitos de nós, entendemos quantas vezes foi necessário os nossos pais nos corrigirem. O quão foi bom aquilo. Na época a gente achava algo ruim, né? Mas hoje a gente agradece muito a Deus por isso. E agora, como filhos, ainda muito novos, né? Os mais antigos aqui devem ter o quê? 30 anos de convertidos? Tem mais que isso? Não. No máximo 30 anos. Ainda não alcançou a maturidade ainda que nós deveríamos ter. Então somos todos jovens em Cristo. E ainda precisamos aprender muito com o Senhor. Amém? Lucas capítulo 23, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: E convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando na vossa presença nenhuma culpa das que os acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a eles vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou-a, dizendo: Fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Amém. Até aqui, podeis assentar, irmãos. Amados, essa leitura está na nossa leitura de hoje, do plano de leitura diário. E eu ainda não tinha nada, pastor. A pregação que eu tinha para hoje, ontem de manhã o pastor Alan me pegou de surpresa para pregar lá na igreja ontem. Eu falei, vou usar essa e o Senhor me dá outra.
né? E foi maravilhosa a mensagem lá, segundo eles, né? E eu pedi muito a Deus, falei, Senhor, fala comigo, algo para que eu possa falar com a sua igreja. E a verdade é que o meu desejo era, como o meu coração está em festa, era falar sobre festa, né? Falar sobre festa. Não à toa a festa da Páscoa, né? Mas falar sobre festa, porque eu agradeço muito a Deus, meu coração se alegra muito com essa congregação, com os irmãos que eu tenho visto aqui. Alguns irmãos eu não conheço, mas creio que tem sido bênção nesse lugar. E eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão aqui. E a festa que o Senhor pôs no meu coração foi da leitura de hoje. Logo depois de cear com seus discípulos, foi um momento de festa para alguns, mas para o próprio Cristo, um momento da certeza, sabendo que estava cumprindo a missão que o Senhor havia lhe imputado, o próprio Deus. E aqui o Senhor Jesus Cristo já havia sido preso, e Pilatos e Herodes se reúnem e veem que não encontraram pecado algum em Jesus. Não havia naquele homem nada que o condenasse nem a açoitar. O açoite veio porque eles queriam açoitar Jesus, castigar para que o povo tivesse pena e soltasse ele, já que não havia pecado algum naquele homem. Alguém que não merecia ter morrido. É como se você hoje todos nós, quando vimos uma injustiça, alguém sendo morto de uma forma brutal, alguém que às vezes a gente acha era tão bom, né? Mas com certeza essa pessoa muito boa cometia pecados. Jesus Cristo não era assim. Jesus Cristo, a palavra diz que em tudo ele foi tentado, em nada pecou. Em que ele agradou a Deus em tudo o que ele fez. Não só a Deus, até o povo, as multidões o seguiam porque a sua palavra era bela. Ninguém tinha sabedoria como Cristo tinha. Ninguém fazia milagres e maravilhas como Cristo fazia. O amor de Cristo era tão grande que não houve alguém que chegasse próximo a Cristo pedindo cura que ele não tenha curado. Não havia ninguém que viesse pedindo uma libertação que não havia sido liberto. Jesus Cristo era tão bom que ele fazia o bem a todos, até aqueles que não mereciam. Porque nós vamos ver que, na verdade, nenhum de nós merecemos, né? Mas aqueles que não eram gratos. Porque na palavra mostra, por exemplo, 10 pessoas que eram leprosas. E o Senhor Jesus Cristo manda eles se apresentarem até os sacerdotes, e eles vão, no meio do caminho, todos são curados, mas apenas um volta para agradecer. Mesmo aqueles ingratos que não voltariam foram curados. Então o Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente um homem bom. Aquele que nenhum de nós conhecemos hoje na terra, no ser vivente, alguém tão bom quanto Jesus. E esse mesmo precisou padecer por isso. Herodes e Pilatos encontraram com Jesus e disseram: esse homem, nós já olhamos tudo o que vocês disseram e não encontramos nada de mal. A mensagem dele é uma mensagem boa, trazendo libertação, cura, trazendo aquilo que Deus já esperava para o seu povo, aquilo que Deus prometia para o seu povo. E há 400 anos Deus já não falava mais por meio de profeta. Então vem Jesus Cristo. A maioria daquela geração nunca tinha visto um profeta de perto, nunca tinha visto uma cura tamanha da forma com que Jesus fazia. Não viam aqueles milagres e maravilhas, a ponto de haver um coxo assentado no templo. Depois você vai ver lá em Atos, quando Pedro e João passam, e a palavra diz que aquele coxo havia anos que estava na porta do templo e não recebia a cura, porque não tinha ninguém com tanto poder para curá-lo. E aí esses homens recebem Jesus Cristo com todo o seu evangelho maravilhoso, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram a ponto de dizer: tira esse homem de perto de nós, solta-nos Barrabás. A palavra diz que Barrabás tinha sido preso por cometer uma sedição naquela cidade. Se eu estiver errado, o pastor vai me dizer, sedição, ele destruiu a cidade com roubos, né? Não é isso? Né? Se eu estiver errado, o pastor me corrige, que tem um conhecimento muito maior que o meu. Mas havia devastado a cidade, roubando, saqueando, fazendo mal às pessoas. E um homicídio.
E aí disseram, solte Barrabás ao invés de Jesus Cristo. Todos nós, eu creio que conhecemos essa mensagem. Mas poucos de nós percebemos que todos os dias das nossas vidas nós temos essa escolha. Todos os dias de nossas vidas nós temos a escolha de soltar Barrabás ou Jesus Cristo. Ou de permitir com que Jesus Cristo viva ou ele seja crucificado. E aquele homem mau, aquele homem que rouba, que mente, que engana, aquele homem que faz o mal, deseja o mal, seja livre. Todos os dias nós temos essa oportunidade de fortalecer o nosso espírito ou deixar que o velho homem ressuscite em nossas vidas. Todos os dias nós temos essa escolha quando acordamos pela manhã. Eu vou permitir que aquele velho homem que cometeu tantos pecados contra Deus seja solto, ou eu vou permitir que Cristo que viva dentro de mim. Todos os dias nós fazemos essa escolha. E eu quero agora examinar com você se a escolha que você faz durante o seu dia é Jesus Cristo vive ou Barrabás, o velho homem, vive. Quando você acorda pela manhã, qual é o seu primeiro desejo? Quando você acorda pela sua manhã, porque a palavra diz, lá em Salmo 1, que bendito é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O seu prazer é estar na lei do Senhor, em meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. A palavra do Senhor diz que aquele que ama o Senhor verdadeiramente é aquele que guarda a palavra do Senhor, que recebe a palavra do Senhor. Qual é o seu desejo pela manhã quando você acorda? Meditar na palavra do Senhor? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Como você programa o seu dia? Todos os dias pela manhã nós temos essa opção. Quando nós saímos de casa sem orar, por exemplo, nós já fizemos a nossa escolha. Quando nós saímos de casa de manhã sem meditar na palavra do Senhor, sem dizer, Senhor, fala comigo, eu quero amanhecer contigo nessa manhã, meu Senhor. Nós fazemos essa escolha. Qual é a escolha que você tem feito pela manhã? Durante o seu dia, quando você está no seu trabalho, e você tem a opção de cometer um erro, mentir ou enganar, e fechar uma venda, ou fazer algo melhor. Ou falar a verdade, ser sincero, e sair de lá sem o seu sustento do dia. O que você escolhe? Eu aprendi muito isso na minha profissão, irmãos. Me disseram que eu não seria um corretor bem-sucedido porque eu não sei mentir. Na verdade, eu não consigo mentir. Eu chego e falo, olha, é isso, se você não quiser... Olha, eu tenho que falar a verdade para você. Não consigo enganar, graças a Deus. Eu me engano, mas não engano ninguém. E aí, muitas das vezes, eu perco muitas vendas, isso acontece, e vivo imprensado. Mas muitos cristãos que eu conheço enganam, mentem e dizem, Deus entende, porque se eu não fizer isso, como é que eu vou sustentar a minha casa? Eu digo, isso é a escolha que você faz. Todos os dias nós temos a opção de escolher. Porque assim como Pedro também teve aquela opção de escolher no momento em que Cristo foi levado, e disseram, olha, você é um deles, E diz, eu não. Mas a verdade é que todos os dias nós precisamos nos sacrificar, oferecer o nosso corpo, a nossa vida em sacrifício ao Senhor, para que Cristo viva em nossas vidas. Nós precisamos colocar o Barrabás, que é o nosso velho homem, lá na cruz e dizer, fica aí, meu irmão, porque quem vai viver é Cristo.
mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. Muitas das vezes nós optamos por outras coisas ao invés de colocar Jesus Cristo como prioridade. E se não amamos a Deus acima de todas as coisas, a verdade, nós então não o amamos. Se colocamos a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades à frente da vontade de Deus, é porque nós não o amamos verdadeiramente. Porque quando nós amamos a Cristo, entregamos a nossa vida e dizemos, Senhor, salva-me. Então nós morremos para esse mundo. E a palavra diz que agora não vivemos mais nós, mas quem que vive? É Cristo. E a vida então agora que eu vivo, não vivo-a pela carne, vivo-a pela fé. Então a vida que nós vivemos não é mais a nossa. Então se a vontade que prevalece durante o dia é a nossa, então nós soltamos Barrabás e crucificamos Jesus Cristo. Não é Ele mais que vive. Não é Ele quem vive em nossas vidas. Quem vive é o Barrabás. É o velho homem, aquele que pecou contra o Senhor e foi destituído da sua glória. Aquele que não tem direito algum de salvação. Que não há perdão para aquele que rejeita a Jesus Cristo. Nós fazemos isso todos os dias. Irmãos, eu digo isso por experiência própria. Quando o Senhor me deu essa palavra de manhã, eu falei, Senhor, espera aí que eu tenho que crucificar esse Barrabás de novo. Porque todos os dias eu tenho essa escolha e nem todos os dias eu deixo Jesus viver em minha vida. Eu faço as minhas escolhas, eu digo, não, eu também mereço ser feliz, eu preciso ser feliz. Eu ponho a minha felicidade muitas das vezes à frente da vontade de Deus. E a maioria das vezes nós encontramos isso, não é? É sempre isso. Aí eu lembro dos apóstolos que lhe disseram a Jesus, Jesus, e nós que largamos tudo por amor a Ti. Largaram tudo e naquela época ainda não tinham largado tudo verdadeiramente, né? Porque depois eles entregaram completamente a sua vida. Um sendo crucificado de cabeça para baixo, outro sendo degolado, outro sendo apedrejado. Mas entregaram tudo, até a sua própria vida. E muitos crentes aí amando mais a sua vida do que amam a Deus, não se importando com o reino de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão aqui, mas muitos de vocês poderiam não ter vindo hoje, com medo de morrer de uma doença que está surgindo, que está por aí. Então diz, não, eu não vou cultuar ao Senhor, porque eu estou com medo de morrer. Amando mais a sua vida do que amam a Deus. Amando mais a essa vida, essa matéria, como o irmão disse aqui, que isso vai acabar, vai para o pó. Mais do que amam a Deus. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão aqui, porque veio não para templos luxuosos, para lugares grandes, maravilhosos, com toda aquela sonoplastia, com todas aquelas coisas que na nossa igreja lá também não tem. Nossa, como eu me senti à vontade aqui. Os irmãos tocando, lendo ali, louvando de todo o coração, com toda a simplicidade. Isso é o que Deus espera de nós. É o nosso melhor. Eu tenho certeza, irmãos, uma coisa que eu falei com os irmãos lá da igreja, esses dias, com um rapaz do louvor. Ele falou, pastor, nós erramos muito domingo passado, né? Eu vi que o senhor não gostou, eu falei, olha, eu não gosto mesmo não. Mas você está dando o seu melhor? Ele tô. Eu falei, muitas das vezes para um homem, o seu melhor pode não ser o melhor que o homem espera. Músicos experientes que tocam de ouvido, que fazem, pessoas que alcançam tais tons. Isso é o melhor que podemos oferecer, que tem por aí. Mas o meu melhor Deus conhece, porque Ele conhece o meu coração. E se você entrega o seu melhor ao Senhor, pega aquilo que você tem de mais valor e ofereça aquilo de sacrifício ao Senhor. Estou dizendo para você pegar seu dinheiro e dar aqui não, irmãos. Aquilo que você mais valoriza na sua vida, dizendo, Senhor, se é meu filho a prioridade na minha vida, a prioridade vai ser o Senhor. Meu filho vai ser doutrinado no Teu Evangelho. Se a prioridade na minha vida é meu carro, então meu carro vai ser para a Tua obra. Se a prioridade na minha vida é meu emprego, então meu emprego vai ser para eu alcançar almas para o Teu reino.
Não deixe que o velho homem ressuscite. Não permita que o velho homem cresça e ele seja solto novamente. Mate ele. Que ele venha morrer todos os dias, porque todos os dias é uma guerra. A palavra diz que a nossa carne milita com o Espírito. E a quem nós temos fortalecido, nós temos dado graças a Deus, nós temos engrandecido o nome do Senhor. A mensagem que eu ministrei na igreja ontem foi de Simeão. Simeão foi um homem que a palavra diz que era fiel a Deus, temente ao Senhor, o Espírito habitava nele. E ele estava no templo quando Jesus Cristo foi apresentado ao 8º dia. E ele havia recebido uma promessa de Deus que ele não morreria enquanto não visse a salvação para Israel. Então ele encontra com Jesus Cristo, põe Jesus Cristo em seus braços e diz: Senhor, agora despede o seu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, ainda neném, recém-nascido, já se desprendeu desse mundo, disse: Senhor, eu não preciso mais viver para esse mundo, porque eu alcancei a salvação. Amados, não há nada melhor nesse mundo do que a salvação. A palavra do Senhor diz que nada, nenhuma riqueza desse mundo se compara com a glória que virá. Nós temos um pedacinho da eternidade em nossos corações. É o Espírito Santo que põe para nós sentirmos o gostinho da vida que há em Cristo Jesus. Então não se prenda a esse mundo, não se prenda às coisas desse mundo, viva para Cristo, que tudo quanto você faça seja para a glória dEle. Porque os homens que gritaram naquele dia, soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus, são aqueles que eram para estar no nosso lugar hoje. São aqueles que receberam a promessa do Salvador, mas eles se viraram contra Jesus. Porque Jesus não veio agradar a vontade do homem. Ele veio cumprir tudo aquilo que Deus havia prometido. Então a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? O braço do Senhor está erguido para salvar, mas só é salvo aquele que dá crédito à pregação. A palavra do Senhor diz que aquele castigo que estava sobre Jesus Cristo hoje nos traz a paz. Se você não tem paz no seu coração, peça ao Senhor Jesus Cristo. Porque a paz que excede todo entendimento vem do Espírito Santo. Ela vem do Senhor Jesus. Quando nós crucificamos, matamos o homem que há em nós e vivemos em espírito, porque a palavra do Senhor diz que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós vivemos em espírito, vivemos uma nova vida. Uma vida em Cristo, uma vida transformada. Uma vida desprendida de qualquer coisa desse mundo. Então as coisas que estão acontecendo nesse mundo não nos põem em depressão. Não nos traz uma tristeza. O que nos traz tristeza é a falta de Cristo à humanidade. Isso tem que nos trazer tristeza. A ponto de nos revoltarmos com isso e clamarmos pelo Senhor, invocarmos o Senhor e cumprirmos o ID do Senhor. Porque Simeão, quando encontrou com Jesus Cristo, ele disse: Senhor, obrigado, porque hoje eu vi a minha salvação e a salvação de todo Israel. Aquele homem não estava preocupado apenas com a salvação dele. Jesus Cristo não veio apenas salvar algumas pessoas, mas se lembre de uma coisa. Muitos gritaram, crucifica Jesus. Mas houve um homem, muito pecador, a ponto de estar crucificado. Se a palavra do Senhor diz que Pilatos nem Herodes encontraram razão para matar Jesus, eles encontraram razão para matar 2 homens que estavam ao lado de Jesus. Mas um daqueles homens disse: Senhor, eu sei que esse homem não fez coisa nenhuma. Disse ao outro ladrão: ele não fez nada, ele não merecia estar aqui. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. E aí ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de ti mim. O que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor descer dessa cruz. Quando o Senhor salvar a sua vida, salva a minha também. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, ele só pensava no céu.
Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. A vida com Cristo é uma vida baseada no reino. É tudo para o reino, é tudo para a glória dele. Se estamos aqui hoje é para que o reino do Senhor cresça. É para que Maricá receba a palavra do Senhor todos os dias, através da minha e da sua vida. E assim as pessoas se convertam a Cristo. É para que vocês hoje glorifiquem o Senhor e saiam daqui com a vida tão transformada e batendo de porta em porta, pelas ruas, dizendo: Jesus Cristo está voltando, arrependam-se e crede no Evangelho. Quando nós estamos cheios do Senhor, nós não queremos ficar com a salvação apenas para nós. Nós queremos a salvação para a nossa família. Porque ao contrário do que aconteceu aqui, porque precisava acontecer, irmãos. Ao contrário do que aconteceu aqui, aconteceu lá em Atos 2. Depois que o Senhor desce com o seu Espírito, Pedro se levanta para pregar, cheio do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas são convencidas de seus pecados. E eles dizem: o que faremos nós agora então? Fala, Pedro, o que a gente precisa fazer? Se arrependam de todos os seus pecados, sejam batizados e recebam o perdão de Deus. Amados, nós não pregamos religião, igreja, porque isso não salva ninguém. A palavra diz que nós precisamos permanecer no caminho. O caminho não é a igreja, o caminho é Cristo. A igreja é a forma de nós estarmos juntos no mesmo caminho, mas o caminho é Cristo. Se você está aqui e está longe de Cristo, você ainda não está no caminho. Se você está aqui e o velho homem está lá aflorando todo o tempo, é ele quem governa a tua vida, não é Cristo. Então você precisa ainda entrar no caminho. Você precisa hoje tomar a decisão de dizer: deixa Jesus viver em minha vida e crucifica o velho homem. Que o velho homem morra hoje, nessa noite, e que Cristo viva para sempre em minha vida. Porque uma promessa que Ele nos fez, que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. Essa foi a promessa do Senhor para nós. Então nós temos que crer. A morte não parou Jesus Cristo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, esteve com seus discípulos por 40 dias, ensinando, mostrando a Ele, comendo com eles, mostrando que Ele havia ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que Ele foi o primeiro, Ele se colocou à frente, Ele foi o primeiro e nós ressuscitaremos conjuntamente com Ele naquele grande dia. Então se alegrem no Senhor, digam: não importa para esse mundo eu morri, porque eu já vivo para a eternidade em Cristo Jesus. Viva uma nova vida, experimente essa vida maravilhosa que é estar em Cristo Jesus. Deixe que o velho homem morra e deixe Jesus viver em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo.